Bom pessoal, Lucas aqui, beleza? Pessoal, esse vídeo aqui é curto, é só para passar uma dica para vocês. No caso, para as pessoas que usam abertura de chamada por e-mail, beleza? Aqui no GLPI. Uma dica aqui para vocês, no caso, para que você evite de qualquer domínio abrir chamada na sua plataforma, tá? No seu GLPI. Então, às vezes a gente pega uns casos que, por exemplo, o cliente está lá usando a caixa de entrada no GLPI para abrir chamado. Só que aí, se eu, por exemplo, enviar um e-mail da minha do meu e-mail, né, do meu domínio, ou qualquer outra pessoa enviar, ele também abre isso como chamado. Então, é interessante se atentar nisso para que você garanta que só possa abrir chamado os domínios ou as pessoas que você quer que possa abrir, né? Nesse caso, mais focado ali na parte da abertura do chamado, beleza? Então, a premissa é que eu imagino que você tem aí pelo menos um destinatário criado, que é a conta, né, que você vai usar, beleza? Aqui eu só criei de exemplo mesmo, porque aí quando a gente cria o destinatário, aqui em administração regras, ele aparece essa aba aqui, regras para atribuição de um chamado criado através de um coletor de correios. É grande, né, a frase? Se a gente der uma olhada aqui, normalmente como é que vai vir, né? Ele vem, geralmente essa regra aqui criada, na verdade essas três regras vêm criadas, e essa regra vem ativada, tá? Aí só para resumir, essa regra aqui, basicamente, em resumo, de certa forma ela vai aceitar qualquer e-mail, é mais ou menos isso. Algumas vezes a gente verifica aí, talvez se a pessoa não se atentar nisso, ela só deixar essa regra criada, por mais que ela funcione para abrir o chamado, ela vai estar aceitando ali qualquer e-mail, beleza? O ideal é você desativar essa regra, né? E aí você cria uma nova. E aí quando você criar uma nova, normalmente como é que o pessoal faz? Ele faz uma regra mais ou menos assim. Destinatário de e-mail aí aqui é o nome da caixa, né? Que é basicamente referente àquela caixa que eu mostrei para vocês. Então, basicamente estou criando uma regra. Todos os e-mails que forem desse destinatário aqui, nessa caixa de entrada, né? Todos os e-mails que caírem nessa caixa de entrada, faça isso. Basicamente, as regras de coletor de correio, elas vão servir para direcionar qual entidade você quer que caia aquele chamado, beleza? Ou seja, se eu não crio pelo menos uma regra para fazer isso daqui, não basta só eu vir aqui e criar o destinatário. Por mais que ele esteja funcionando, o chamado não vai abrir, porque não existe nenhuma regra que está jogando aquele chamado para alguma entidade. Então, o primeiro passo é aqui, beleza? Aqui nesse exemplo, qualquer e-mail que eu enviar para essa caixa, ele vai jogar para essa entidade. Só que o ideal é você colocar um critério a mais, pelo menos do domínio. Por exemplo, imagina que você quer que apenas as pessoas do domínio da sua empresa abram a chamada nessa caixa. Aí você pode usar esse critério aqui, que o que muitas pessoas usam, que é o cabeçalho front do e-mail. O cabeçalho front do e-mail contém, aí você pode botar aqui, ó, @domínio.com.br, por exemplo. Aí basicamente o cabeçalho front do e-mail, ele é referente ao cabeçalho do e-mail, lá naquele campo que ele mostra lá o enviado por, né, né? Aquele campo que aparece o e-mail de quem está enviando, o requerente, né, a pessoa que mandou. Ele vai olhar para esse campo, ele vai verificar basicamente lá na parte do domínio qual é o domínio, entendeu? Da mesma forma que eu posso botar dessa forma aqui, eu botando dessa forma aqui, ó, por exemplo, levi.com.br, todos os e-mails que tiverem esse domínio, né, no arroba, ele vai aceitar. Agora, se eu quiser aceitar pelo menos só o meu e-mail, aí eu posso botar o e-mail completo aqui, ó. Aí nesse exemplo, ele só vai aceitar, né, só vai abrir chamado dos e-mails que forem enviados por essa conta aqui. Se eu quiser aceitar o e-mail todo, aí eu boto esse cara aqui. Beleza? Depois do arroba, né? Aí nesse exemplo aqui eu posso garantir que ele só vai abrir chamado dos e-mails que foram enviados com esses dois critérios aqui. O da caixa de entrada mais o domínio. Beleza? Aí caso você pergunte, existem outras formas de fazer esse bloqueio? Existe. Se por acaso você usa o Office, né? E aí você coloca lá uma regra para ele aceitar só os e-mails do seu domínio, você não precisaria criar esse domínio aqui, essa regra, perdão.
Porque basicamente na sua caixa de entrada já existe uma regra lá configurada no servidor para ele só aceitar os e-mails do seu domínio, tá? Mas caso você não queira ter esse trabalho de fazer isso lá na caixa de entrada pelo servidor, você pode fazer essa regra por aqui. Aí caso alguém pergunte, né? O que acontece com os e-mails que são rejeitados? Normalmente o GLPI vai mover para outra caixa, ele não vai importar, né? Normalmente ele move ali para lixeira, alguma outra caixa que você definir, beleza? Basicamente os e-mails que ele importa, ele vai importar para o GLPI e na caixa de entrada ele vai marcar como lido, beleza? Principalmente se você usa IMAP, tá? Protocolo IMAP, que é aquela opção lá de serviço, né? De servidor, que ele mantém os e-mails na caixa. Caso você use a opção de POP, aí, obviamente, né, toda vez que o e-mail for lido, ele vai remover da caixa, tá? Beleza, pessoal, uma dicasinha aí para evitar de qualquer domínio abrir chamada na sua central, caso você use abertura por e-mail, tá? E aí, precisando aí, caso você tenha interesse em usar a abertura por e-mail, por exemplo, que é nativa da ferramenta, ou até talvez já use e queira fazer uma revisão em algum processo, alguma regra, coisas assim, a gente fica à disposição aí. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.